Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Abram a apostila do terceiro bimestre no módulo 24. Nós vamos continuar a questão número 2. Nós já fizemos a letra A. Agora você vai dividir igualmente 3 folhas de papel. Nós já fizemos a divisão de 3 folhas de papel entre 4 pessoas. Já fizemos a letra A. Então, agora, página 425, letra B. Represente por meio de desenho a ação que você realizou para dividir igualmente 3 folhas entre 4 pessoas, indicando a parte destinada a cada pessoa. Então, vamos lá. Nós temos que desenhar as 3 folhas, divididas em quantas partes iguais? Em 4 partes iguais. Então, a primeira folha foi dividida em 4 partes iguais. A segunda folha também foi dividida em 4 partes iguais. A terceira folha também foi dividida em 4 partes iguais. Eu peço que vocês façam com a régua certinho, ok? Nós temos que cada pessoa vai receber 3 quartos. Então, aqui eu colori 3 partes, que são 3 quartos. É o que cabe a cada pessoa, ok? Continuando. Utilizando o mesmo desenho que você fez, a outra forma de indicar essa divisão, se houver, indique-a. Nós temos aqui as 4 folhas. Elas foram divididas também em 4 partes o quê? Iguais. Eu tenho a primeira folha dividida em 4 partes iguais, tenho a segunda folha, que também foi dividida em 4 partes iguais, tenho a terceira folha que também foi dividida em 4 partes iguais. E aqui nós colorimos o que cabe a cada pessoa, que são 3 quartos da folha. É muito importante que vocês façam os desenhos com a régua e que as partes fiquem do mesmo tamanho, porque uma fração é uma divisão em partes iguais. Agora, a letra D. Represente na forma fracionária como cada pessoa receberá sua parte da folha. Cada pessoa receberá 3 quartos da folha. Vamos recordar? O número que fica em cima é chamado numerador. O número que fica embaixo na fração é o denominador. O número que fica embaixo, ele indica em quantas partes o todo, o inteiro, foi dividido. Então, a nossa folha, que é o todo, foi dividida em 4 partes iguais. E essa é a função do denominador. O numerador indica quantas partes foram escolhidas. Aqui foram selecionadas, escolhidas 3. 3 entre 4 partes. 1, 2, 3. De quantas partes? 4. Agora, a letra E. Efetue a divisão. 3 dividido por 4. Eu quero que vocês façam aqui ao lado a divisão. Quando vocês forem me mandar as fotos, eu quero que tenha o cálculo dessa divisão e das outras páginas também. Combinado? Armem a conta bonitinho. Ao dividir 3 por 4, vocês devem encontrar como resultado 0,75. Então, nós sabemos que 3 quartos em forma fracionária equivale a 0,75 na representação decimal. Conclusão: 3 dividido por 4 é igual a 3 quartos, ou 0,75. Então, 3 dividido em 4 partes iguais, 3 quartos, na forma fracionária, ou 0,75 na forma decimal. Agora, atenção! Você vai dividir, na questão 3, 2 folhas de papel igualmente entre 4 pessoas. Vamos analisar como que fica?
Dividir cada folha ao meio, dando metade da folha para cada pessoa. Eu pego a primeira folha, divido ao meio. Fica metade para uma pessoa, metade para a outra. Pego a segunda folha, divido ao meio. Metade para uma pessoa, metade para a outra. Ou dividir as folhas em 4 partes iguais. A primeira folha eu divido em 4 partes iguais, a segunda folha eu também divido em 4 partes iguais. E dar 1/4 de cada folha a cada pessoa. Então, cada pessoa recebe 1/4 da folha 1, 1/4 da folha 2, totalizando 2/4 por pessoa. 2/4 da folha. Represente por meio de desenho a ação que você realizou para dividir igualmente duas folhas entre 4 pessoas, indicando a parte destinada a cada pessoa. Aqui nós temos o primeiro exemplo que eu dei. A primeira folha eu dividi em 2 partes, a segunda folha eu dividi em 2 partes. Então, da primeira folha, a primeira pessoa recebe 1 parte, certo? E é isso, ela recebe a metade. A outra pessoa recebe a metade, a terceira pessoa recebe metade, a quarta pessoa recebe a metade. Então, essa é uma maneira. Ou, nós temos aqui a primeira folha dividida em 4 partes iguais, a segunda folha também dividida em 4 partes iguais. 1/4 mais 1/4, que são 2/4. Observem que interessante. 2/4 ocupa a mesma quantidade que 1/2. Então, 1/2 representa a mesma quantidade que 2/4. Quando isso acontece, as frações são chamadas de frações equivalentes. Então, 1/2 representa a metade do todo. 2/4 também representa a metade do todo. São frações equivalentes. Agora, nós vamos para a página 426. Represente na forma fracionária a parte da folha que cada pessoa receberá. Se houver mais de uma fração para representar essa divisão, indique-as. Então, vamos lá. Nós temos 2/4 da folha ou a metade da folha, ou 1/2 da folha, certo? As duas representam a metade. Efetue a divisão, 2 dividido por 4. Não se esqueçam de deixar a conta montadinha aqui do lado. 2 dividido por 4 é 0,5. Então, qual é a nossa conclusão? 2 dividido por 4 são 2/4. Ou eu posso falar que é 1/2. Ou eu posso falar que é 0,5. Então, 2 dividido em 4 partes iguais são 2/4. 2/4 é uma fração equivalente, representa a mesma quantidade que quem? Que 1/2. Ao dividir 2 por 4, nós encontramos 0,5, que é a sua representação decimal. Agora a questão número 4. Divida igualmente 5 folhas de papel entre 4 pessoas. São 5 folhas para serem divididas entre 4 pessoas. Explique como fará essa divisão. Nós temos 5 folhas. Primeiro, podemos distribuir uma folha inteira a cada pessoa. Então, uma folha para cada pessoa. Sobra uma folha. Essa folha, e dividir a 5ª folha em 4 partes iguais, entregando uma delas a cada pessoa. Assim, cada pessoa recebe uma folha inteira mais 1/4. Ok? Represente por meio de desenho a ação que você realizou para dividir igualmente 5 folhas entre 4 pessoas. Então, aqui, uma folha inteira para
cada pessoa mais quanto? Mais 1/4, ok? Nós podemos contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quartos. Então, cada pessoa irá receber 5 quartos, ou uma folha inteira mais 1/4. Letra C. Represente na forma fracionária a parte da folha de papel que cada pessoa receberá. 5 quartos, porque são 5 partes das folhas que estão divididas de 4 em 4, porque nós temos 5 folhas para serem divididas entre 4 pessoas. Ou podemos representar de uma outra maneira, que é uma folha inteira mais 1/4. Agora, letra D. Efetue a divisão de 5 por 4. Façam o cálculo aqui, por favor. Quando vocês dividirem 5 por 4, vocês encontrarão como resultado 1,25. Conclusão. 5 dividido por 4 são 5 quartos, ou 1 inteiro mais 1/4, ou ainda na forma decimal, 1,25. Agora, a página 427. O professor de matemática do 6º ano propôs à turma dividir igualmente 5 folhas de papel entre 2 pessoas. Veja os registros de Bruno e Raquel. O Bruno falou: usei a forma de adição de um número inteiro e um número fracionário. Ele pensou: cada pessoa pode receber 2 folhas, mais a metade da 5ª folha. Eu usei a forma fracionária. 5 dividido por 2, 5 meios. Então, eles pensaram de formas diferentes. Aí temos a pergunta. Compare os 2 registros. Eles representam a mesma quantidade de folhas? Sim, representam. Justifique sua resposta. Se necessário, utilize folhas de papel ou faça desenhos para validar seu raciocínio. Vamos colocar aqui a nossa resposta. Sim, representam a mesma quantidade. Se trata de uma situação de divisão que pode ser representada na forma mista, que é o raciocínio do menino, que é a parte inteira mais a fracionária, como nós vimos no exemplo anterior, ou apenas com a parte fracionária, como foi o pensamento da menina. Então, as duas maneiras estão corretas. As duas representam a mesma quantidade. Agora, representação fracionária e representação decimal da divisão com quebra. Nas situações problema propostas neste módulo, estudamos que ao realizar uma divisão entre 2 números naturais diferentes de 0, há 2 possibilidades de representação do quociente. Representação fracionária, por exemplo, 2 quintos, 2 dividido por 5, 2 quintos. Representação decimal, por exemplo, 2 dividido por 5 é igual a 0,4. Observe que os números racionais 2 quintos e 0,4, eles representam o mesmo valor. Eles são o quociente. O que é o quociente? É o resultado da divisão de quem? De 2 por 5. 2 dividido por 5, 2 dividido em 5 partes iguais, 2 quintos. 2 dividido por 5, dividindo 2 por 5, 0,4. Então, 2 quintos e 0,4 representam o mesmo valor. Um está na forma fracionária, o outro está na forma decimal. Nesse caso, a representação fracionária de um número racional indica um quociente.
Então, uma fração é uma divisão. Não se esqueçam isso. Uma fração é uma divisão. O uso de uma ou outra representação depende do contexto. E essas duas representações também estão relacionadas à ideia de porcentagem. Veja, 2/5 é igual a 0,4. 0,4 é o mesmo que 0,40. 0,40, transformando em fração, nós vamos descobrir que 0,40 são 40 centésimos. Essa é a leitura, não é? 0,40, 40 centésimos, porque são duas ordens decimais. E 40 centésimos é o mesmo que 40%. Agora, página 428. Quando o dividendo ou numerador da fração for maior que o divisor ou denominador da fração, como na situação do item 5, no caso, 5 dividido por 2, o 5 é maior que o 2. O 5 é o numerador, ele é maior que o 2, que é o denominador. Existe ainda mais uma forma de representar o quociente. Nós temos 5 dividido por 2, que é igual a 2,5, ou é o mesmo que 5 meios, ou 2 inteiros mais 1 meio. As três formas representam a mesma quantidade. Nesse caso, a representação 2 inteiros mais 1 meio indica que o número é composto de unidades inteiras. O 2 é a parte inteira. E nós temos depois a parte fracionária, que é a fração com numerador e denominador, ok? Então, o número 2 inteiros mais 1 meio também pode ser escrito sem o sinal de adição. Você pode escrever 2 inteiros mais 1 meio, ou simplesmente 2 inteiros e 1 meio. Não é obrigatório colocar o sinal de adição, certo? Esse número 2 inteiros e 1 meio, ele é chamado de número misto. Mas por que ele é chamado de número misto? Ele é chamado de número misto porque ele tem a parte inteira e tem a parte fracionária. Ele mistura, tem parte inteira, tem parte fracionária. Por isso que ele é chamado de número misto, ok? Os exercícios nós faremos na nossa próxima aula. Pessoal, qualquer dúvida, vocês já sabem. Eu estou aqui para atendê-los. É só me chamar no WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz em esclarecer qualquer dúvida. Por hoje é só. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.